versículo de número 35 para a nossa meditação nessa noite. Grandes coisas Deus continuará realizando por nós. Você crê? Ainda essa semana você terá boas notícias. Milagres já estão sendo gerados em seu favor. Aquilo que estava bloqueado está sendo desbloqueado na sua história. Aquilo que era impedimento, Deus está desatando sobre você e a sua casa. Você crê nisso aqui nessa noite? O Evangelho, segundo relatou Marcos, capítulo 4, versículo de número 35, para a nossa meditação nessa noite. Diz assim o texto sagrado: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. Amados irmãos, em todos os ambientes os quais Jesus passou, ele realizou milagres. O primeiro milagre que Jesus realizou foi em uma casa, onde a Bíblia revela que ele foi até um casamento em Caná da Galileia, onde havia faltado vinho, e ali ele realizou um milagre extraordinário. Ele trouxe transformação da água para o vinho. Mas ouça, mas é importante ressaltar que em todos os ambientes os quais Jesus colocou os pés, algo novo aconteceu. Assim como o Senhor já colocou os pés sobre a sua casa, vou liberar mais uma vez. Assim como o Senhor já colocou os pés sobre a sua casa, todo lugar é comum até Jesus passar por ele. Mas é importante compreendermos que Jesus estava reunido com os seus discípulos quando ele liberou uma palavra: passemos para a outra margem do lago. Todavia, existe um detalhe nesse texto que chama muito a minha atenção. O evangelista Marcos, ele usa a seguinte expressão dizendo: sendo já tarde, ouça, sendo já tarde, Jesus liberou uma palavra dizendo: passemos para a outra margem. Ouça, somente o evangelho de Marcos usa a expressão sendo já tarde. Isso aqui é algo tão poderoso, porque quando Marcos vai relatar esse milagre que Jesus vai operar, ele é o único entre os evangelhos que descreve que no exato momento da travessia já era tarde. Algumas pessoas têm utilizado esse termo na vida: já é tarde. Ouça, no tempo de Marcos era tarde, mas no tempo de Jesus era tempo de chegar do outro lado. Eu vim aqui declarar, naquilo que muitas pessoas julgam já ser tarde, Jesus está dizendo: é tempo de chegar do outro lado. Você crê aqui nessa palavra? Vou liberar mais uma vez. Erga a sua mão direita ao céu. Para muitos pode ser tarde, mas para Jesus é tempo de chegarmos do outro lado. O que parece ser fim para uns é o início de algo novo de Deus sobre a sua história. Vou liberar mais uma vez. Aquilo que parece ser fim para muitos, para Deus é o início de algo novo. Aleluia! Se você puder, diga para alguém que está ao seu lado: não é tarde. Aleluia! No relógio do homem pode ser tarde, mas no relógio de Deus é o tempo de viver algo extraordinário. Eu vim aqui declarar sobre a sua vida: não tem nada atrasado na tua história. Está tudo no controle do Deus Todo-Poderoso. O mesmo Deus que te escolheu desde o ventre da sua mãe é o Deus que está ministrando em teu coração, dizendo: acalma, seu barco vai chegar. Acalma, você vai chegar no local que Deus disse que você vai chegar.
Os seus pés pisarão no local que Deus prometeu. Os seus olhos contemplarão a bondade e a fidelidade do Senhor. As suas mãos tocarão em tudo aquilo que Deus disse que vai tocar. Você crê que nessa noite? Aleluia. Mas quando Jesus, ele disse passemos, essa palavra revela 3 verdades fundamentais. Ouça com muita atenção. Quando Jesus disse passemos, essa palavra revela 3 verdades fundamentais. Primeira verdade, Jesus é Ele que dá a direção. Pastor, traduz. Quando Jesus disse passemos, Ele está dizendo, quem determina a direção não é a circunstância, sou eu. Eu vou liberar mais uma vez. O que determina a circunstância, a direção da sua vida, não é o que você está passando, é aquilo que o Senhor está falando. A última palavra continua sendo da boca de Deus. É o Senhor dizendo, quem está guiando o seu barco sou eu. Vou liberar mais uma vez. É o Senhor dizendo, não é o vento contrário que vai guiar seu barco, mas é aquilo que eu estou direcionando. Alguém aqui precisa ouvir essa palavra. O vento forte não vai literalmente direcionar suas emoções, mas é aquilo que o Espírito de Deus está ministrando em teu coração. Você crê? Erga a mão direita ao céu aqui nessa noite. Eu tenho uma palavra para liberar. O Senhor está dizendo, quem está definindo a direção da sua embarcação sou eu. A segunda coisa que essa palavra revela, a segunda verdade é o Senhor garante companhia. É o Senhor dizendo, você não vai atravessar sozinho. Eu vou junto com você. Eu vou liberar mais uma vez. Jesus não disse passem. Ele disse passemos, eu vou junto. Não me importa o que vai acontecer, eu estou com vocês. Não me importa a força do vento, seu barco não vai afundar. Eu tenho uma mensagem de Deus para liberar sobre a sua vida nessa noite. O vento pode soprar, mas seu barco não vai afundar. Esse projeto não afunda, esse casamento não afunda, esse chamado não vai afundar, porque o Deus que liberou a palavra, Ele está na sua embarcação. Segure a mão de alguém e diga, seu barco não vai afundar. Profetiza aí para 2 pessoas, diga, seu barco não vai afundar. Quem te prometeu garante. A terceira grande verdade que a palavra passemos indica é garantia. Indica o quê? É um selo, é uma promessa. É o Senhor Jesus dizendo, não importa o que vai vir, seu barco vai chegar. Aleluia, é o Senhor dizendo, não importa o que vai acontecer, o mesmo Senhor que mandou você entrar no barco, Ele garante por você. Aleluia, vou liberar mais uma vez. O mesmo Senhor que mandou você entrar no barco, Ele garante por você. A sua obediência à voz de Deus é mais forte do que o vento que sopra contra seu barco. Deus está dizendo nessa noite, não importa o que vai acontecer, maior é aquele que está no seu barco. Aleluia. A obediência é mais forte do que a tempestade. Eu vou liberar mais uma vez. A obediência, ela é mais forte do que a tempestade. Por quê? Você não entrou nesse barco porque você queria. Você entrou nesse barco por obediência à voz de Deus. Foi o Senhor que disse entre. Então, a sua obediência, ela é mais forte do que o vento que sopra contra a sua embarcação. O mesmo Deus que deu a direção é o mesmo Deus que garante a chegada. O mesmo Deus que disse passem é o mesmo Deus que garante presença juntamente com vocês. O mesmo Senhor que liberou a promessa, Ele é poderoso para fazer
infinitamente mais. Mas existe algo tão poderoso aqui, é porque a Bíblia Sagrada revela que Jesus está dormindo sobre um travesseiro. Ouça, Jesus está dormindo sobre um... Grave muito bem isso aqui. Jesus, ele nunca perdeu a oportunidade de ensinar. Seja por parábolas, seja por sinais, maravilhas e milagres, Jesus nunca perdeu a oportunidade de ensinar. Seja de forma teórica ou prática, Jesus sempre ensinou. O que significa? Quando Jesus está dormindo sobre aquela almofada, Jesus também está ensinando. O que é que Jesus está ensinando? É possível descansar em meio às tempestades da vida. O que o Senhor está dizendo é: essa tempestade não vai roubar teu sono. Essa tempestade não vai roubar tua promessa. Aleluia, vou liberar mais uma vez. Essa tempestade não vai tirar a sua estrutura. Essa tempestade não vai tirar de você a essência da adoração. Essa tempestade não vai fazer você perder a noite em claro. Essa tempestade é o Senhor que tem a palavra sobre ela. Descansa, que o Senhor opera de forma poderosa. Vou liberar mais uma vez. Descansa o teu coração, que o Senhor opera de forma poderosa. É importante entendermos isso, porque se tem uma coisa que vai fazer agora Jesus se levantar em favor dos discípulos, não é a tempestade. Pastor, traduz. A Bíblia revela que Jesus ele vai se levantar em favor dos discípulos, mas houve uma ação que fez Jesus se levantar. Qual? Não foi a tempestade, foi o clamor. Pastor, traduz. No exato momento que os discípulos clamaram, Jesus se levantou em favor deles. O que o Senhor está dizendo é: pode clamar que os céus vão se abrir. Pode clamar que a resposta vai chegar. Você crê? Levanta a mão direita ao céu se você recebe essa palavra. Pode clamar que os céus estão abertos em seu favor. Quem clama tem resposta. Quem ora vê milagre. Entenda muito bem isso aqui. É possível descansar em meio às tempestades da vida. É possível compreender que o mesmo Senhor que liberou a promessa, Ele é poderoso para realizar coisas bem maiores ainda. Eu estou pregando aqui para pessoas nessa noite que, quem sabe, seu barco está balançando e muitas vezes o medo bate a porta, a incerteza bate a porta, mas acalma. O Senhor Jesus, Ele continua presente na sua embarcação. A presença do Senhor não nos isenta de tempestades, mas a tempestade é um sinal que estamos no caminho certo. Aleluia! Vou liberar mais uma vez. As tempestades revelam que estamos no caminho certo. Você crê que nessa palavra nessa noite? Você crê que nessa palavra nessa noite, os discípulos estavam na proa. Jesus estava literalmente na popa. Grave muito bem isso aqui. Qual é a diferença, pastor, entre proa e popa? A proa é a frente do barco e a popa é o fundo do barco. Os discípulos estão na frente, Jesus está literalmente no fundo, descansando. Aqui nós aprendemos algo: nem sempre é preciso estar na frente para chegar. Por quê, pastor? Os discípulos estão na frente, mas eles não têm controle sobre a tempestade. Jesus sai do fundo e Jesus toma a direção daquela embarcação para dizer: quem dá o comando aqui sou eu. Quem tem o poder sobre todas as coisas aqui sou eu. Você crê? Às vezes nós temos a sensação que para chegarmos precisamos estar na frente. Eu quero que você entenda: para você chegar, você só precisa estar no local que Deus quer que você esteja.
Aleluia! Na ótica humana, precisamos estar à frente. Na ótica de Deus, você só precisa estar no centro da vontade do Senhor. Porque não importa onde você está, o importante é onde Deus quer que você esteja. E se você estiver no centro da vontade de Deus, Ele vai te fazer chegar. O texto revela algo poderoso. Jesus repreendeu o vento, repreendeu o mar. E aqui existe algo profético, porque Jesus ele poderia repreender a tempestade. Ouça, Jesus ele poderia repreender a tempestade. Mas o texto está revelando que primeiramente Jesus repreendeu o vento. Repreendeu o... Porque Jesus não cessou a tempestade com apenas uma única palavra. Porque Jesus ele foi na origem do problema. Pastor, traduz. Agora, o que causa a tempestade é o vento. É por isso que Jesus primeiramente repreendeu o vento, porque era o vento que causava a tempestade. O que o Senhor está dizendo nessa noite é: eu estou repreendendo esse vento. Aleluia, que tem causado tempestade na tua história. Você crê? Vou liberar mais uma vez. O Senhor está repreendendo o vento. O Senhor está indo na origem, na raiz do problema, para lhe dizer: todo esse causador de tempestade, estou repreendendo ele nessa noite. Porque toda tempestade tem uma origem. Ouça. Toda tempestade tem uma origem. Toda tempestade possui um causador. Eu não sei onde começou esse vento. Eu vou liberar mais uma vez. Eu não sei onde começou esse vento. Mas eu sei que o Senhor está repreendendo ele agora. Quem sabe pode ser um vento de enfermidade. O Senhor está repreendendo ele agora. Quem sabe pode ser um vento causando desânimo. O Senhor está repreendendo ele agora. Quem sabe é um vento gerando batalhas no meio da sua casa. O Senhor está repreendendo ele agora. Não importa a origem. O Senhor está repreendendo ele agora. Mas agora eu encerro lhe dizendo, e o texto diz: e aconteceu uma grande bonança. E houve uma grande... A bonança foi... Pastor, por que a bonança foi grande? Porque no começo do texto está escrito: e veio um grande temporal de vento, uma grande tempestade. Mas só que no final do texto, a Bíblia está revelando: e houve uma grande bonança. Se a tempestade foi grande, a bonança também será. Oh! Vou liberar mais uma vez. Levante as duas mãos ao céu se você crê. Eu não sei o nível do vento contrário, eu não sei o nível da tempestade, mas eu sei que o tamanho da sua vitória também será grande. Só quem crê, só quem crê, só quem crê, só quem crê vai adorar a Deus. O Senhor não vai lhe conceder uma vitória menor do que o vento que você passou. Eu vou liberar mais uma vez. O Senhor não vai lhe conceder um vento, uma vitória menor do que o vento que você passou. Se o vento foi grande, a vitória também será grande. Se a tempestade foi grande, o que Deus vai derramar também será grande. Segura a mão do teu irmão e diga: está vindo coisa grande para a tua vida. Profetiza aí, diga: está chegando coisa grande para você. Profetiza para duas pessoas, diga: está chegando coisa grande de Deus para você. Eu encerro aqui lhe dizendo que bonança, segundo o dicionário Aurélio, significa estabilidade, calmaria,
significa possibilidade de continuar a jornada. Pastor, traduz agora. O Senhor está dizendo, eu estou tirando todos os impedimentos. Meu Deus, eu sinto Deus aqui, o Senhor está tirando todos os impedimentos. Seu barco vai seguir em paz, tua casa vai seguir em paz, teus projetos vão seguir em paz, teus sonhos vão seguir em paz. Aleluia! Sabe o que é interessante aqui? Agora eu encerro. Quem pensou que seu barco ia afundar, vai ver tua embarcação chegar do outro lado. O inimigo se levantou para que sua embarcação nem da praia saísse. Mas o Senhor disse, eu estou no controle de todas as coisas. Alguém, certa feita, mencionou, mar calmo nunca fez bom marinheiro. Tem tempestades que é o Senhor permitindo para nos aperfeiçoar para coisas bem maiores ainda. Eu encerro aqui agora dizendo, tem tempestades que elas estão nos preparando para coisas bem maiores ainda. Algumas tempestades são sinais que coisas maiores vão acontecer. Pastor, traduz agora, quando Jesus chega do outro lado, a Bíblia vai revelar que a libertação do endemoniado de Gadara. Agora você entende por que a tempestade veio? Porque a legião que estava do outro lado não queria que o barco o qual Jesus estava, juntamente com os discípulos, chegasse. Então, é o Senhor dizendo, depois dessa tempestade vai ter salvação. Depois dessa tempestade vai ter libertação. Depois dessa tempestade vai ter provisão. Depois dessa tempestade vai ter milagre. Só quem crê se coloca de pé no seu lugar.